Momento nós iremos conversar com o Dr. Rudimar Rommel, ele que é o último candidato à presidência da subseção da OAB, que a Rádio Sorriso está ouvindo. Já ouvimos os outros dois candidatos e agora o advogado Rudimar Rommel também está aqui nos estúdios. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui na Sorriso FM. A satisfação é nossa. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Milena. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos advogados que nos ouvem. Um prazer estar aqui e a gente esclarecer um pouco das nossas propostas. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, quais são as principais motivações para concorrer à presidência da subseção da OAB aqui em Sorriso e como que o senhor pretende contribuir para o fortalecimento da advocacia local? Raíssa, a principal motivação é sempre de você conseguir fazer o melhor e nós temos, graças a Deus, sucesso na nossa profissão, temos um trabalho desenvolvido e chega um determinado momento que a gente é desafiado a colocar nossa experiência, essa nossa maturidade à disposição de todos os colegas, especialmente dos mais novos, e conseguir desenvolver trabalhos, ter novos alcances e conseguir a melhoria da nossa atividade, que sempre foi uma atividade muito importante. É uma atividade que tem historicamente, um trabalho muito grande contribuído para o Estado Democrático de Direito e nós nos colocamos à disposição para ajudar aqui em Sorriso, mas fazemos também parte de um plano que vem desde do nível nacional, estadual, que é um plano de visão da advocacia um pouco da oposição ao sistema, do que a postura de que tem se dado ali dentro do Conselho Federal, especialmente na sua direção ali, em relação à falta de apoio à advocacia. O senhor consegue falar um pouquinho sobre esse plano para nós? Sim, do plano, da nossa proposta aqui de Sorriso, na verdade, a gente sempre tem, como em qualquer movimento, você tem duas grandes visões. Uma é uma visão ideológica, aquela visão do todo, e outra é daquilo onde que você vai trabalhar, do concreto, que é aqui na subseção de Sorriso. Eu vou falar agora da subseção de Sorriso, né? Então, nós precisamos... o que nós buscamos, nós temos um grupo que se formou de pessoas com experiência, mesclados com jovens motivados, e que estão buscando uma nova forma de gestão. Não vai aí... Eu não quero falar de passado, não quero falar de gestões anteriores, porque a minha visão é de futuro, do que nós queremos propor. Então, não vou entrar em mérito de discussões, o que foi feito, todo mundo tem seu mérito, todo mundo que se põe à disposição merece a consideração. É uma coisa que você tira tempo da sua família, tira tempo do seu trabalho, tira tempo de tudo, então todos merecem sua consideração. Mas nós trazemos uma nova proposta, uma proposta mais voltada a uma gestão de resultado, né, de pessoas que têm experiência e, ao mesmo tempo, com a motivação da juventude. Conforme o senhor falou, sem falar do passado, sem apontar os erros, mas o que o senhor planeja fazer de diferente na nova gestão, caso eleito? A nossa experiência é de que o relacionamento ele tem que ser institucional e menos emocional. Ele tem que ser focado em resultados. Não adianta você ter relacionamentos de embates árduos, emocionados, inclusive com outras instituições, com Poder Judiciário e etc., se isso não dá resultado. O que dá resultado? É a experiência que nós temos da vida, da gestão que você traz da vida empresarial, que também já tive, e da vida profissional da advocacia e da forma que temos desenvolvido a advocacia e queremos também trabalhar na UAB. É de sentar institucionalmente com as outras autoridades e discutir os problemas. Há muitos problemas a serem resolvidos, sim. Há o problema da valorização da advocacia, né? Muitos advogados reclamam da morosidade, da falta de estrutura do judiciário, né? São os problemas que, provavelmente, as outras chapas devem ter apresentado problemas muito semelhantes. Por quê? Porque esse é o que se percebe. A questão é como resolver. A nossa proposta é realmente de um relacionamento institucional sério, voltando daquela
dignidade que a advocacia tinha antigamente. Raíssa, não sei se lembra, antigamente, quando se falava da advocacia, era uma atividade onde que as pessoas tinham uma sobriedade, uma relevância. Né? E as discussões se tornaram muito rasas. Ficou tudo numa discussão de como se fosse uma politicagem barata. Então, acho que as discussões se tornaram rasas. Eu não culpo ninguém por isso. Eu culpo... Eu, na verdade, apresento, não culpo ninguém, mas apresento uma nova visão. Não eu, mas o grupo todo. Nós temos... eu apenas sou um representante de um grupo, de uma linha de pensamento, de trazer essa nova imagem de altivez e de enfrentamento, sim, toda vez que se fizer necessário, mas institucionalmente bem relacionado e busca de resultado, não buscar nada pessoal, mas busca de resultado em favor da advocacia. E a valorização, a questão da estrutura ofertada aos advogados são algumas das prioridades do senhor. O que mais a chapa pode destacar que será prioridade? Veja bem, existe uma questão que, inclusive, não se menciona nem que é uma plataforma de trabalho, porque é uma questão constitucional, que são a defesa da prerrogativa dos advogados. Essa é uma questão que nos é muito cara. Por quê? Porque a prerrogativa do advogado, de repente o ouvinte pode ouvir, e muitos entendem, e principalmente quem não é do mundo jurídico, entende de que isso é uma busca de privilégio dentro de uma estrutura social. Não, não é. A prerrogativa do advogado, o advogado, ele é o ente privado, dentro de toda a estrutura policial e judiciária, que defende o cidadão, defende lá na Constituição os direitos e garantias individuais, também coletivos, mas direitos e garantias individuais. Se o advogado não tem acesso a autos, não tem morosidade ou tem desrespeito no seu trabalho, que seja inclusive da sua remuneração, o cidadão é deixado de lado, e aí nós temos nós deixamos de atender, inclusive, o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito ele é baseado na defesa das condições do cidadão, dos direitos e garantias individuais e sociais, e essa sempre é feita por advogado. Então, é uma previsão. Então, essa é a nossa proposta de realmente fazer essa defesa intransigente. Eu sei que todos vão dizer que fazem, mas, novamente, a gente diz... nós temos uma proposta de postura diante disso. Também a questão da ética e disciplina é muito importante. É evidente que há desvios, como há em todas as profissões, e esses têm que ser apurados com rigor. E a gente se propõe a não deixar pessoalizar, e realmente aqueles desvios realmente importantes serão denunciados, e não é por conta de sorriso. Essa questão é feita por Cuiabá na seccional. Uma das questões que nós precisamos realmente ter uma atenção muito grande é em relação à jovem advocacia. A jovem advocacia, o advogado novo, ele não pode ser visto como uma espécie de juventude da advocacia. Ele tem que ser visto como um profissional, e o que ele precisa? Ele precisa se integrar profissionalmente no mercado. E essa é uma das grandes dificuldades. O curso de advocacia, e todos que estão ouvindo aí e já fizeram a faculdade de Direito, sabem de que é um curso bastante técnico, né? Ele sai bastante técnico, mas o aluno sai de lá, se ele for para o mercado de trabalho, ele não sabe nem onde começa. Não sabe nem... Primeiro que não tem dinheiro, não sabe nem onde começa. O que nós propomos? De que essa jovem advocacia, que existe comissão de jovem advocacia, tá? Nós não estamos criando nada novo, que nós estamos dando uma nova forma de entendimento. De que essa jovem advocacia tenha, além da qualificação e treinamentos que são necessários, mas que tenha um processo de mentoria com os mais experientes. E aí, novamente, nós fazemos aquela ponte que eu estava falando antes, de olhar para o passado, de olhar o advogado experiente, e trazer ele também, e dizer a ele,
esse processo que nós trabalhamos a vida inteira para ter, além da nossa profissão, mas a nossa função que é prevista na Constituição como essencial ao Estado Democrático de Direito, trazer esse experiente para trazer uma mentoria para aqueles que precisam. Então, fazer essa ponte. Esse processo, sim, esse é uma proposta que nós trazemos que é nova, pelo menos em Sorriso, de tentar trazer o processo para uma coisa mais prática para esse novo advogado. Uma outra questão, novamente olhando, a gente sempre fala assim de olhar para o passado, olhar para o futuro, você olha para aquela postura da advocacia do passado que nos representa e que a gente tem orgulho de ser sucessor. Por outro lado, existe um novo vindo pelo jovem advogado, mas existem novas ferramentas sendo disponibilizadas. A advocacia digital é uma realidade. A inteligência artificial é uma realidade. Quem não se atualizar nesses processos, ele, ano que vem, já estará com dificuldades no mercado. Daqui a 2 anos, mais ainda. Né? Então, nós precisamos trazer para a jovem advocacia e para os experientes como que essas ferramentas podem ser usadas sem ferir a ética prevista no Código de Ética e nas resoluções do Conselho Federal. Doutora, seja muito bem-vinda à Sorriso FM também. Bom dia, Raíssa. Muito obrigada. Obrigada pela recepção. Doutor, continuando a nossa conversa, né, que nós estávamos no bloco anterior, falando um pouquinho dessa juventude, dos novos advogados que estão chegando e a tecnologia que também é uma grande aliada, como que a OAB pretende conciliar esses dois, além dos cursos que estão sendo planejados, essas mediações? Isso é bem claro. Na verdade, o futuro é a jovem advocacia. Então, ou nós trabalhamos com isso, ou nós vamos desmerecer completamente toda essa profissão que nós tanto trabalhamos para ter essa dignidade que ela sempre teve. Esse processo de integração do jovem, ele tem que ser um processo natural, né? O jovem não pode ser visto como algo à parte. Eu sou um fã de todos esses grupos de jovens, onde todas as entidades que eu participei, a gente participa ainda. Eu sempre fui fã disso porque eu tenho uma paixão pela energia do jovem. Se, por um lado, eu tenho uma outra paixão pela maturidade, pelo estudo, essa energia ela é fundamental para a gente trazer. E daí nós vamos trazer essa integração, primeiro motivando pela mentoria, como está falando, pela capacitação e tal, mas existem programas que nós queremos desenvolver bem específicos, e aí já é uma coisa bem específica. Por exemplo, queremos ter uma comissão do esporte, porque a gente sabe que o jovem precisa, e na verdade é necessário você desenvolver. Eu vejo essa reclamação, inclusive até tem um colega que trabalha comigo reclama de que não há integração no esporte, porque essa cria uma integração que ela é fora do objeto principal, de que é a advocacia assim, mas ela cria o network, ela cria o relacionamento. Então nós vamos ter essa comissão de esportes, vamos desenvolver isso dentro em Sorriso. E a tecnologia, se nós nos fingirmos de que ela não existe, e fazer de conta ou tentar criar apenas meio de cerceamento, nós vamos fazer tipo avestruz. Ela vai existir. É inexorável. O mundo ele vai se tornar cada vez mais tecnológico. Então, o que nós precisamos é entender como adaptar isso, e, para isso, nós teremos comissões de estudo, teremos profissionais. Tá? Isso, se você me perguntar exatamente como, não. Eu tenho uma ideia, tenho uma concepção, e eu tenho uma filosofia sobre isso. Mas a questão prática, é evidente que nós precisamos ter pessoas com capacidade técnica para trazer. Mas o novo, o jovem, ele tem um desafio de usar isso e de aprender a usar isso de uma forma que não fira os conceitos éticos, e de que essa ferramenta, que tem que ser vista apenas como isso, como ferramenta e não como meio de estudo, não se torne uma substituição ao estudo, porque senão daqui a pouco perde-se a inteligência do pensar.
Então, isso não pode ser perdido. Então, esse é um dos desafios para o jovem. E para nós, os mais experientes, também é um grande desafio. Mas o nosso desafio é aprender a usar essa ferramenta, porque eu comecei no tempo que usava Olivetti Linha 88, papel carbono, né? E tinha que datilografar. Você fazia uma inicial, não fazia mais de 3 laudas, porque você tinha que datilografar. Você errava na última linha, tal, você tinha que jogar. Então são formas diferentes de fazer. Só que nós evoluímos, nós aprendemos nesse processo, aprendemos para a advocacia digital, para os processos digitais, e queremos, assim como os colegas que têm mais experiência precisam aprender. E nós queremos trazer isso para que o experiente também aprenda a usar essas ferramentas. E talvez a gente que tem mais experiência até tenha uma facilidade, porque nós só temos que aprender a ferramenta, né? Porque é uma troca de informações, uma ação em conjunto, sempre, né? Exatamente. Você matou a questão que eu estou dizendo, você compreendeu exatamente do que a gente está propondo. É isso. Não há como você falar de jovem sem falar de experiente, não há como você falar de experiente sem o jovem, não há como você falar desse processo. O processo é um só. É essa troca de experiência, essa simbiose que se faz da convivência, aonde que o novo aprende com o experiente aprende com o novo. Doutor, acho um assunto muito importante nós falarmos também referente às condições de atendimento no judiciário aqui de Sorriso e como que o senhor pretende atuar para melhorar essa relação entre os advogados e os magistrados aqui da região. Essa é uma reclamação que a gente vê bastante nas redes sociais e vê com os colegas, nos escritórios que nós passamos. Existe esse posicionamento sempre colocado. Isso aí só tem uma forma de você fazer, olhar o caso concreto e chegar lá com a experiência e com maturidade institucionalmente, com a força que a OAB tem, que ela é uma instituição respeitada dentro das profissões, talvez, não quero desmerecer nenhuma, mas pelo menos dentro dos órgãos de controle, talvez seja a que tenha maior respeitabilidade e chegar lá e realmente verificar a situação real e resolver. Dos grandes problemas que se vê é de que as varas estão totalmente desaparelhadas e com falta de pessoal. Isso realmente tem que ser negociado seriamente com o Tribunal de Justiça, que nem o juiz daqui resolve isso sozinho. Então, nesse ponto, muito provavelmente nós seremos, inclusive, aliados do judiciário daqui para brigar pela melhor estrutura. Essa estrutura precisa vir para conseguir agilizar os processos. Colegas não estão conseguindo alvará, não estão conseguindo despacho, não estão conseguindo dar andamento às tutelas antecipadas, demoram para sair. Agora, existem casos excepcionais, e aí nós vamos ter que olhar nos casos excepcionais quando que há negligência, inclusive, de membros do judiciário, e nesses casos nós temos que agir dentro dos órgãos competentes. Tem corregedoria, tem CNJ, tem não sei o quê, mas é sempre com muita seriedade. Esse trabalho tem que ser feito com seriedade. Os arroubos, eles normalmente provam de que não dão certo. Por outro lado, talvez seja uma questão que você até iria levantar, é a questão das denúncias que se vê da forma... enfim, a gente vê aí membros do judiciário sendo afastados e coisas assim. Tendo conhecimento disso, não teremos a menor dificuldade de denunciar e pedir apuração dentro da forma da lei do Estado, com ampla defesa, com contraditório, e vamos exigir que se dê solução aos casos que surgirem. Eu não vou entrar em caso pessoal ou um caso pontual, porque seria até injusto, né? Até porque quem está lá está vivendo, eu não estou lá, então ele precisa... Mas se pode ter certeza da firmeza da nossa ação e da nossa experiência, não só minha, de todo o grupo, né? Muito bem, doutora Elaine, queremos ouvi-la também como que a senhora enxerga o papel da OAB em Sorriso com a criação de iniciativas voltadas à qualificação profissional, conforme o doutor Rudimar disse, dos jovens advogados, entre as outras áreas do direito. Como que a senhora enxerga nesta qualificação e o que poderá ser feito?
Certo. Antes, não dei bom dia aos ouvintes, né? Então, aproveitando o momento, bom dia a todos os ouvintes. E nós estamos aqui para trazer informações para a sociedade, né? Porque o papel da OAB, ela não se restringe apenas aos advogados, mas ela tem um papel fundamental dentro da própria sociedade. Respondendo a sua pergunta, Raíssa, a OAB, ela tem uma estrutura, né, já pré-estabelecida, tanto na seccional quanto dentro do nosso município, que são comissões temáticas, que nós chamamos, né? Dentro dessas comissões temáticas, é possível desenvolver diversos trabalhos de aprimoramento, aperfeiçoamento do advogado, né? Sorriso tem executado, sim, salvo engano, tem em torno de 17 comissões, das quais uma eu sou presidente, né, da Comissão de Direito Imobiliário, e dentro, considerando todas as limitações, mas a gente vem exercendo um trabalho que é voltado exatamente para isso. Na nossa gestão, nós pretendemos ampliar bastante essa atuação. Então, dar ali força, apoio para as comissões, incentivar a abertura de novas comissões e principalmente em apoio com a seccional, porque a seccional tem muitos profissionais renomados, mestres, doutores, que podem estar vindo para dentro da nossa comarca, da nossa subseção, e treinando e aprimorando o conhecimento de todos os advogados em diversas áreas, né? Então, da área que um grupo determinado de advogados tem interesse, é só a gente provocar a seccional que eles liberam, né, que eles autorizam esses profissionais a estarem se dirigindo até a nossa instituição, até a nossa sede, para fornecer todo esse treinamento para os advogados. Fazer essa ligação, essa aproximação, né? Exatamente. Doutor Rudimar, doutora Elaine, uma satisfação recebê-los aqui. A Sorriso FM sempre estarão de portas abertas. Nós agradecemos a oportunidade, né, de poder falar com vocês. É sempre um canal muito importante de levar informação a toda a sociedade e, nesse momento, em especial, aos advogados. Doutor Rudimar, muito obrigada. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Milena. Obrigado aí a doutora Elaine, doutora Gabriele Moura. E temos a doutora Gislaine Crise também na chapa, 3 mulheres valorosas. Muito obrigado pela oportunidade de aqui falar.